Permitir que o seu filho fracasse é importante. Então me responde, seu filho experimenta o fracasso? Bom, para nós começarmos a falar então sobre esse assunto, nós precisamos conversar sobre autoestima. Pois é, nós prestamos um desserviço às crianças quando nós acreditamos que nós podemos dar autoestima a elas, tá? E de que formas normalmente que nós fazemos isso? Houve um movimento para dar autoestima às crianças por meio de elogios, adesivos, carinhas felizes, que mais? Tem muita coisa aí, né? E acabando assim, tornando aquela criança a pessoa muito importante daquele dia. Tudo isso pode ser divertido e inofensivo, a menos que a criança ela comece a entender que ela precisa, tá? Ela depende da opinião dos outros, uma opinião externa dos outros, para decidir que ela tem valor, tá? Então, quando começa aí esse sentimento, não é mais inofensivo, não é mais divertido, tá? E aqui, quando eu falo dessa dependência externa, são de pessoas, tá? Eu falo aqui da aprovação humana, tá bom? Porque existe uma preocupação por parte de alguns pais cristãos, por exemplo, como eu sou também. Mas meu filho precisa conhecer a Deus e saber que nós somos dependentes de Deus. Claro, eu concordo totalmente, e isso é algo diferente. Por exemplo, quando você para de manhã com seu filho, acorda a hora antes de dormir, você ora de novo, você vai se alimentar, você ora. Você faz um culto todo dia com a sua família, você canta a hora, fala de Jesus, conta as histórias. O fato de você se ajoelhar e orar, você já está demonstrando essa dependência, tá? Que nós temos de Deus. Agora, essa dependência aqui que eu falo são das outras pessoas. Seres humanos que eles vão conviver no dia a dia ali, pessoas que vão chegar falando várias coisas para os nossos filhos, tá? Então, quando eles entendem que o valor deles depende dessa aprovação externa, nós podemos estar criando crianças que vão se tornar bajuladoras ou até dependentes mesmo de uma aprovação externa, crianças que vão ser viciadas nessa aprovação externa. Então, isso não é saudável para elas. Por quê? Elas aprendem a olhar para os outros a fim de decidir se o que elas estão fazendo está certo, tá? Em vez de aprender a se autoavaliar. Então, ela olha para o outro, será que eu estou fazendo certo? Aí ela vai olhar para o outro, em vez de ela olhar para dentro dela mesma e decidir internamente se, para refletir, né, internamente se aquela ação está correta. Então, se ela está tomando realmente uma ideia correta, certo? Então, ela não olha para ela olha para o outro. Então, ela desenvolve uma estima baseada nos outros em vez de autoestima. Vocês percebem? Não é, então, uma autoestima. É uma estima baseada nos outros e não uma autoestima, ok? E vocês já notaram como que a autoestima ela pode ser ilusória? Por quê? Tá? Um dia a gente pode estar se sentindo bem, ótimo, feliz e tal, sobre nós mesmos, né? Confiantes e tal. E aí outro dia você pode simplesmente cometer um erro, aí você vai começar a se criticar, ou você vai ouvir críticas de outras pessoas, e aí a sua autoestima, ó, vai por água abaixo, tá? De repente. Então, esse conceito da autoestima, ele parece um pouco ilusório mesmo, tá? Então,
quando nós ensinamos as crianças a realizarem uma autoavaliação, em vez delas serem dependentes de elogios e da opinião dos outros, aí sim nós estamos prestando um grande serviço a elas, ok? E nós podemos ajudar ensinando que os erros, eles são ótimas oportunidades maravilhosas para aprender, tá? E é aqui que entra então o fracasso, porque quando nós permitimos que os nossos filhos eles experimentem o fracasso, eles aprendem por si mesmos, tá? Como resolver problemas quando eles surgirem. Então as crianças elas vão se beneficiar muito ao aprender a serem resilientes, tá? Para lidar com os problemas, com os altos e os baixos da vida, certo? Então, isso é maravilhoso. As crianças são beneficiadas quando elas têm, então, várias oportunidades de elas se sentirem bem consigo mesmas. Como que eu posso fazer isso? Quando elas contribuem em casa. Nossa, isso é um auge para algumas crianças. Elas gostam disso, de se sentirem realmente que fazem parte ali de uma comunidade, então de se sentirem úteis na escola, no bairro, em casa, tá? Então nós podemos, como adultos, criar um ambiente de aprendizagem para elas positivo quando nós conquistamos elas, ao invés de se impor, certo? A elas. Então quando a gente cria realmente esse ambiente onde elas são participativas, realmente o senso de aceitação e importância, ele surge, e essa é a chave, tá? Elas terem esse senso de aceitação, de importância. Puxa, eu sou importante, que eu sou útil, ok? Como eu já mencionei lá no início do vídeo, né, por muitos anos, então, houve essa grande campanha pelas virtudes, né, dos elogios, e ajudar as crianças, então, a obter esse autoconceito positivo, melhorando o comportamento delas, né? Nós passamos aí por uma fase grande em relação a isso. Os elogios, eles podem até inspirar algumas crianças a se comportarem melhor, tá? O problema é, então, justamente quando elas se tornam bajuladoras e viciadas nessa aprovação, tá bom? Essas crianças que mais tarde serão adultos, certo? Elas podem então desenvolver conceitos pessoais que são totalmente dependentes dos outros. Vocês percebem isso? Totalmente dependente da opinião dos outros, que é pior ainda. Então, outras crianças, em vez de se tornarem, então, de desenvolverem essa dependência da opinião alheia, elas acabam guardando muito rancor e elas se rebelam contra os elogios. Vocês sabiam disso? Existe sim esse outro lado, tá? Por quê? Porque elas não querem viver de acordo com as expectativas das outras pessoas, o que é totalmente aceitável, tá? Ou algumas até porque elas têm medo de não conseguirem atingir esse ideal, né, de não conseguirem de competir com algumas pessoas que parecem receber tão fácil elogios, né? Tem pessoa que, nossa, você olha, puxa, parece tão fácil para ela ser isso, ser aquilo. Então elas acabam por medo desistindo de não conseguir mesmo atingir isso. Então, embora o elogio ele pareça funcionar, nós temos que levar em consideração o que ele traz, as consequências do uso dele em longo prazo. É algo que a gente fala muito aqui. Existem muitas maneiras de nós educarmos nossos filhos que parecem mais fáceis, que funcionam naquele momento, né, em curto prazo,
mas que são tão prejudiciais, e aqui o elogio, ele é um problema, tá? Então, em longo prazo, qual que é, então, a consequência dele? A dependência dos outros, tá? Uma dependência grande em relação aos outros. Então, é realmente um efeito que no futuro ele pode gerar, então, alguns problemas assim, sérios para os nossos filhos, ok? Então, nós temos que entender que a autoestima, ela não pode ser dada ou recebida, ela é desenvolvida, tá? E como que ela é desenvolvida? Por um senso de capacidade, autoconfiança, que a gente obtém como? Lidando com decepções, né? Resolvendo os nossos problemas, tendo oportunidade de aprender com os erros. É assim que a gente vai se tornando autoconfiante, que a gente vai realmente aprendendo a desenvolver a nossa autoestima. Quando a gente sabe lidar com tudo isso, com os problemas da vida, com decepções, enfim, você está nesse momento desenvolvendo ali a sua autoestima, certo? E para isso acontecer, você precisa permitir que o seu filho viva isso, para ele criar dentro dele uma autoestima, para ele aprender, né, a fazer uma autoavaliação dele mesmo, ok? Existe uma pergunta que pode ajudar muito nós como pais a percebermos se nós estamos indo para o lado do elogio ou se nós estamos encorajando os nossos filhos, que é uma pergunta assim: eu faria esse comentário para o amigo? Será que eu faria esse comentário para um amigo? Isso aqui é uma pergunta muito útil. Por quê? Normalmente, quando a gente conversa com um amigo, envolve muito encorajamento da nossa parte. Por quê? Normalmente, quando nós conversamos com os nossos amigos, nós queremos ajudar, né? Por exemplo, se ele traz algum problema para você, você quer inspirar ele, você quer estimular ele. Não, cara, vai lá, continua. Então, são critérios que normalmente eles se encaixam dentro do encorajamento. Então, é uma pergunta muito útil que você pode utilizar. Será que eu faria esse tipo de comentário para um amigo? E se você parar para pensar, realmente, será que eu faria esse comentário para um amigo? Muitas vezes não, né? Então, você já está indo aí para o lado errado. Então, é bem legal para você parar e perceber para que lado que você está indo, tá? Então, para a gente finalizar aqui o vídeo, eu trouxe para vocês, para ficar bem claro a diferença, então, entre o elogio e o encorajamento que eu citei aqui para vocês, tá? Alguns exemplos, tá bom? O encorajamento, então, aqui em questão, é algo que estimula, como a gente falou, é algo que inspira a outra pessoa, certo? Então, é algo bom e é o que você deveria usar no lugar de elogio, certo? Então, aqui, qual é o efeito que o encorajamento ele causa na autoestima, tá? Você se sente valorizado mesmo sem a aprovação dos outros, ok? E o efeito que o elogio causa na autoestima em longo prazo? Você se sente valorizado apenas quando você tem a aprovação dos outros. Percebe a diferença? Então, com o encorajamento, eu me sinto valorizado mesmo sem ter essa opinião alheia, tá? Eu não preciso da aprovação dos outros. Eu me sinto valorizado, eu sei quem eu sou. Mas o elogio não, você acaba induzindo o seu filho a acreditar que ele precisa dessa dependência dos outros para criar uma opinião sobre ele, ok? O efeito em longo prazo, então, do elogio: dependência dos outros. O efeito em longo prazo do encorajamento: autoconfiança, autonomia, ok? Então, existe uma diferença aí grande entre as duas coisas, certo? Resumindo, o encorajamento normalmente é a melhor maneira, tá, de você inspirar uma criança a querer fazer melhor, ok? Então, permitir que o seu filho experimente o fracasso
é permitir que ele desenvolva muitas habilidades de vida preciosas, tá bom? Então fica o meu conselho aqui. Vamos deixar as nossas crianças aprenderem mais com os erros delas, ensinarem elas como fazer acontecer ali a resolução dos problemas. Isso é muito importante, tá? Nós criarmos essas oportunidades para eles. Então eu espero que vocês tenham entendido essa questão então do elogio, a autoestima, o encorajamento, que é algo muito legal, bem importante aí para você usar no seu dia a dia, certo? Pessoal, é isso, tá? Qualquer dúvida vocês podem aí comentar, vamos conversar mais sobre esses assuntos. Eu aguardo vocês até o próximo vídeo, convido que vocês então nos sigam nas redes sociais, tá? Nós estamos aí presentes no YouTube, no Facebook, no Instagram como Do Zero ao Positivo, ok? Então é só procurar lá, nós estamos por lá, vamos deixar nossa comunidade bem forte e continuar ajudando mais famílias a melhorarem então essas habilidades, essas interações entre pais e filhos, ok? Então compartilhe aí para alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo, tá? Que vai ajudar muito no dia a dia dessa família, vai ser muito legal, ok? Então, um abraço para você e até lá!